Agora meus cachorros estão todos chorando. Bom, então a gente vai continuar aqui. Então, non serviam, né? O não servirei foi livre e voluntário do anjo, né? E ele era superior. Sim, e a muitos outros deu a origem ao mal da culpa, cujo pecado induziu a queda de muitos, que lhes, que lhe eram inferiores. Sim, a gente estava explicando isso. Ok. Enraizado na soberba, por não querer submeter-se a Deus naquilo que era devido, na inveja, por não conseguir que não existissem os santos e entristecer-se diante do bem do homem e da grandeza de Deus. Desejou ser semelhante a Deus por virtude própria e não por auxílio divino. Ao mesmo tempo em que quis tomar para si aquilo que para Deus é seu mais precioso, é o seu bem mais precioso na criação, o homem, criado à imagem e semelhança do seu filho. Então ele está aqui descrevendo como que foi o pecado do anjo, né? Por que que ele caiu? Que incrível, né? Porque ele, além de não querer se submeter a Deus, é uma sequência, né, de coisas acontecendo. Ele, ele não quis se submeter a Deus. Depois, ele teve inveja por não conseguir que não existissem os santos, né? Então, ele veio a inveja. E entristecer-se que a inveja é uma tristeza com o bem do outro, né? Então ele continua no mesmo na mesma vibração ali, vou usar uma palavra assim que eu não me vem outra, da inveja, né? Então, é porque ele se entristeceu com o bem do homem. Olha só isso. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança do Filho de Deus, né? E ele não suportou isso, porque apesar de hierarquicamente ele ser superior aos seres humanos, ele teria que servir um homem que seria o Deus encarnado. E ele viu essa predileção de Deus, causou essa inveja louca, essa soberba, essa coisa absurda. Agora, vê, o pecado do homem é o mesmo pecado do demônio, né? É a soberba. E realmente, é nas três concupiscências que nós temos relativas ao pecado original, tem a soberba de vida, né? A soberba de vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Então, e ele cai imediatamente, né? E essa queda o afastou imediatamente de Deus. E é incrível é que como que não sobra nada nele dessa bondade, né, que ele tinha, né, da presença de Deus. Ele fica irreconhecível, né? Inclusive, o aspecto físico dele nós é, iconograficamente demonstramos como algo feio, né? A fealdade do demônio, né? Porque é a fealdade da alma dele, né? Desculpa, da alma, do espírito dele, né? Porque ele não tem matéria, né? Então ele não teria esses aspectos que nós podemos ter de beleza ou de feiura, né? Mas a questão da fealdade do espírito dele, né? Então vamos continuar aqui. Afastou-se da presença de Deus por causa da sua maldade. Isso privou seu intelecto da verdade, a qual de fato não quis conhecer, e excluiu da sua vontade o bem. Porque a questão é o seguinte: o pecado, a gente aqui, quando a gente está nesse mundo, a gente não entende muito bem, porque não, não nos parece isso assim claramente por causa dessa questão da nossa queda, da nossa natureza decaída, que nos impossibilita de ver a realidade do pecado que a gente comete. Mas o pecado é
você quando faz a opção pelo pecado, você está odiando a Deus, porque você está amando outra coisa. Você está botando no lugar de Deus alguma coisa que você ama a mais do que Ele mesmo. E o problema de quem vai para o inferno é que aquela pessoa, mesmo que Deus tenha dado para ela a graça, ela realmente não quer. Ela quer, é uma coisa louca, né? Ela quer continuar naquilo que ela faz que ofende tremendamente a Deus. E com o demônio não é diferente. Ele realmente, ele não quis, porque é a vontade, né, que faz com que a gente tenha essa adesão a Deus. A mesma coisa com ele. Então, imagina, ele extremamente superior a nós, ainda assim, ele não quer. Por quê? Por causa da soberba, né? Que faz com que ele faça a opção é assim, sabe? Eu jamais vou me submeter a isso. Então, eu não quero. Eu absolutamente não quero, né? Isso é muito impactante para a gente e a gente tem que ter assim esse sentimento dentro da gente. Quando eu falo sentimento, não é esse sentimento tolo, mas assim essa percepção verdadeira que nós realmente somos de uma natureza decaída, que nós precisamos da graça de Deus para, né, querer a Ele, para querer o bem e que a gente tem que ter pavor disso, sabe? Porque a gente tem que ter esse pavor de, do inferno ser alguma coisa que faz com que a gente rompa com Deus para a eternidade, porque a gente tem que pensar sempre nisso. Gente, é uma coisa para a eternidade. Eu vou dizer não para Deus para a eternidade, e vou ficar separado dele para sempre. Né? Que é o que aconteceu com o demônio e é o que aconteceu com as pessoas que vão para o inferno. E que a gente fica ouvindo as pessoas falando às vezes coisas assim: ah, mas eu vou pegar um purgatório, e aí tudo bem, já morri, e aí eu vou para o purgatório, uma hora eu sei que vai sair. Mas veja bem, é- é- isso é um amor muito mesquinho a Deus, a pessoa não pode se convencer disso, que isso vai levar ela para o céu, porque não é esse tipo de amor que salva, não é esse tipo de amor que Deus quer, né? É tipo assim: "Ah, eu vou continuar aqui com o meu pecado, cara, e Deus, ele é tão misericordioso que não, eu vou purgar, entendeu? E lá eu fico até, eu sei que uma hora eu vou sair, né? A gente vê pessoas falando isso e a gente tem que ter pavor disso, porque, meu Deus do céu, como dizem os santos, quem não amou aqui vai fazer o quê no céu? Porque o céu é só amor. Vai amar, como vai amar a Deus se não amou aqui antes? Né? Se eu não fui capaz de dar nada para Deus aqui, como é que eu vou amar no céu? Porque o céu começa aqui, né? A gente, graças a Deus, tem o tempo para se arrepender. E os demônios não tiveram isso, hein? Os anjos não tiveram isso, né? A coisa é imediata, né? Então, ui, ai meu Deus, a coisa é muito imediata. É, Então, essa inveja, né, do homem por ser realmente, né, o homem é o centro da criação, né, é o ser que realmente Deus escolheu para encarnar. Imagina isso, Deus escolheu para encarnar como homem, uma coisa inferior a um anjo. Então, eles enlouqueceram, né, quando souberam disso, né? E aí, olha que coisa mais interessante. Afastou-se da presença de Deus por causa da sua maldade. Isso privou seu intelecto da verdade, a qual de fato não quis conhecer, e excluiu da sua vontade o bem. Converteu toda a sua inteligência à mentira, e a sua vontade obcecou-se plenamente no mal. Então, o demônio, a inteligência dele não tem mais a verdade, né? Que a verdade é Deus, então não tem, é só mentira. E a vontade dele está
obcecada, ou seja, está ali, é, como fala, agora eu perdi a palavra, enfim, está obcecada no mal, né? Não existe mais bem também. Ele é incapaz de amar, né, a semelhança do amor divino, embora ame desordenadamente a sua própria natureza. São-lhe imperativos a partir de então a dor, o ódio e a mentira, que o fazem contorcer-se por se voltar inteiramente ao que é contrário à sua natureza. Sim, porque a natureza dele não é essa, né? Então, ele vai viver na eternidade, vai existir na eternidade, né? Com o ódio, a mentira e a dor. Por causa disso, padece essas penas no inferno e elas se intensificam quando atormenta os que lá estão sob seu julgo ou quando no mundo tenta ou possui o homem ou ainda infesta os locais onde vive. Olha que loucura, gente. Agora eu fiquei chocada, eu não tinha lido isso não. Ou seja, ele padece as penas no inferno, como as almas humanas também, né, dos seres humanos que foram para o inferno, padecem no inferno, e o padecimento dele aumenta, né, quando as almas que estão no seu jugo, ou que ainda estão no mundo, né, são tentadas, né? Ou seja, a ação dele faz com que ele padeça mais. Entende? A ação dele faz com que ele padeça mais. Ele pode infestar lugares, sim, né? E, enfim, aí, bom, aqui. Isso resume a faculdade do anjo. Aí ele volta a falar do anjo como ainda como a criação perfeita de Deus, né? Desses seres separados da matéria, né? Então, amar, pois o amor é a síntese do entender a verdade, querer o bem e servir no bem. O anjo que, mediante sua faculdade, livremente entendeu, quis, aceitou, escolheu e decidiu-se pela verdade que lhe foi manifestada no instante da criação, foi confirmado no amor e no serviço a Deus no instante imediatamente posterior. E essa é a bem-aventurança do anjo. Mas o anjo que fez o contrário, que decidida e livremente afastou-se do amor e serviço a Deus, logo no instante depois da sua criação caiu. Eis a queda. Dada a perfeição da natureza do anjo, ele foi imediatamente capaz de decidir-se, desde o primeiro instante da sua criação, com uma decisão que o determinava para todo sempre, mediante um único ato livre, alicerçado sob a perfeição da sua natureza, que o eximia da necessidade de vir a conhecer algo mais para fundamentar sua decisão autônoma de escolher amar ou não a Deus. Segundo essa decisão, o anjo bom torna-se livre no amor, enquanto o mal se resigna no ódio. Cara, é impressionante, porque é o seguinte, eles são seres perfeitos, né? Assim como Adão e Eva também foram criados. Porque, claro, Deus vai criar, a criação de Deus é sempre perfeita. Mas a gente não pode imaginar o que seja isso de no instante seguinte, quer dizer, no instante da criação, ele tem um conhecimento, né? E esse conhecimento faz com que ele tome uma decisão por causa dessa perfeição da criação dele, né? E porque ele não tem matéria e porque ele não está no tempo, as coisas nele são imediatas, né? Então, no caso deles, bastou um único pecado, né? Assim como o homem e a mulher, primeiro o homem e a primeira mulher também, bastou um único pecado para tudo degringolar. Por isso que os santos também falam que bastou um único pecado nosso para nós já termos merecido o inferno, né? E se nós não estamos lá ainda, é pela misericórdia de Deus. Mas a gente fica vendo como
como o amor de Deus pelo homem essa coisa de colocar o homem no tempo, né, que dá a possibilidade do homem de voltar, né, que não foi dada ao anjo. Aí, claro, a gente não pode dizer nada com relação à misericórdia de Deus na criação do anjo, não é isso que eu estou querendo dizer, mas a questão do tempo, né, que faz com que a gente possa aderir de novo, né, que faz com que a gente possa ter o arrependimento e que fica tão claro de que por que Deus encarnou aqui, né? Porque o tempo constrói uma história, né? O tempo ele constrói uma história onde Deus participa dessa história. No caso dos anjos, como as coisas são determinadas, né, no instante, né, no instante daquilo que o anjo, né, tipo assim, acabou de ser criado, ele recebeu uma revelação de como que é a criação, e no instante seguinte ele vai dizer sim ou não, né? Não tem uma história pessoal dele, né? Deus, né, não tem depois essa construção de uma história, né? E Deus vindo encarnado, ele tem ele constrói essa história com o homem, né? E como que é interessante que o anjo, sendo superior ao homem, ele é feito para servir ao homem, né? Porque depois a gente vai ver quando estudar a hierarquia celeste que eles têm um domínio muito grande nas coisas que acontecem no universo, né? E na interação, a interação dele com o homem, né? Então isso é muito interessante que essa presença superior, né? Essa presença superior que faz com que eles, na verdade, sirvam ao homem, né? Que beleza isso, né? Ou seja, a gente realmente confirma que o homem é o centro de tudo. Até os seres superiores ao homem, né, foram criados para nos servir de alguma maneira, né? O próprio nosso próprio anjo da guarda, ele está ali para nos servir. E outro dia eu também estava ouvindo aula de um professor muito interessante que ele falou assim, mas os anjos, eles já passaram pelo que nós passamos. Eles já passaram por esse momento da escolha. E eles sabem o que que é escolher mal. Eu estou falando dos anjos bons que ficaram, né? Então, quando eles estão ali para nos servir, eles entendem na maneira deles, como seres totalmente diferentes da gente, mas eles já sabem o que que é o que que é o mal. Eles conhecem isso. Eles passaram por essa historinha, né? E então eles vão nos defender ardorosamente para a gente não entrar nisso, né? Porque ele sabe muito bem o que que é a artimanha de um anjo mau, porque é um anjo como ele ainda, né? Mesmo sendo um anjo mau. Então, assim, o que me encanta na criação, no estudo da criação, e quando a gente chega nesse estudo do anjo, primeiro essa coisa assim, é um ser tão diferente da gente que a gente custa entender um pouco como que é esse funcionamento, né? E também como que você vê, e a gente vai ver mais ainda firme isso, que a hierarquia celeste, né? Eles servem a Deus, alguns servem diretamente a Deus, assim, né? O adorando, o louvando, o amando, mas eles servem, e depois eles servem o universo, né? E eles servem ao homem, sabe? Então, assim, é lindo isso, né? Como Deus realmente ele tem um amor pelo ser humano incompreensível, né? Por toda a natureza criada, né? Tudo que foi criado ele tem um amor incompreensível. Mas a mim me parece que essa coisa do tempo, não sei, é- é, nos faz ter essa construção de uma história pessoal, né? Que cada um de nós tem e a história universal, sabe? Que é escrita também por cada um de nós, né? Cada um de nós também está escrevendo essa história universal. E esse Deus que se faz assim companheiro nesse caminho, sabe? Isso eu acho muito
é eu acho de uma beleza incrível, né? Incrível, assim, não sei explicar. Essa é uma predileção pelo homem, sim, né? E causou inveja, né? Causou inveja. E aí a gente pode se perguntar assim, mas por que, meu Deus, se eles eram perfeitos, por que que ainda assim cai? Porque são criaturas, né? São criaturas e são criados na liberdade, né? São criados na liberdade. E a liberdade, que é um conceito que, assim, a liberdade, Deus não dá liberdade para você escolher o mal. Aí é que tá, que as pessoas não entendem. Deus dá liberdade para você escolher Ele. Porque se Ele tivesse criado a liberdade para você escolher o mal, isso não pode ser isso na cabeça de Deus. Ele fez o homem e o anjo, né? Com inteligência e vontade para escolher a ele, né? E não para escolher uma. Não, eu não quero. Então, porque seria um Deus mau, né, fazendo isso. Se eu vou te fazer livre, porque se você não escolher a mim, você tem a chance de escolher o mal. Isso não existe em Deus. Ele fez o homem livre para escolher a ele, né? Mas há um preço, né, nessa escolha quando a gente tira ele, né? E aí a questão é, esse mal é dele? Não, ele vai mostrar o tempo inteiro que esse mal ele provém da má escolha, que não é dele, né? E aí com a queda do anjo e com a queda do homem, aí que vem toda a construção, né, desses grandes filósofos e teólogos que também constroem essa história do pensamento do mundo e depois do pensamento da igreja, que sim, o mal, ele não pode, ele não é uma categoria que está numa pessoa especificamente. Não, o mal é o demônio. Não, porque senão Deus não criou o demônio. O mal é a ausência do bem, né? Eu escolho o mal, então eu estou eliminando o bem da minha vida. E aí você vê na natureza, na criação, exatamente isso. A luz, a treva é a ausência da luz, né? Então, Deus na criação dele, né, do universo, mostra essa, essa esse conceito das coisas que são antagônicas, porque quando você tem uma, você não tem a outra, né? Porque você escolhe o bem, aí você não tem o mal, aí você escolhe o mal, aí você não tem o bem. E é assim, né? Bom, aí depois disso vem, esta decisão não colocou a sua natureza num estado de pecado, como ocorre no caso do homem, que ao pecar pode mudar a decisão da sua vontade e se voltar novamente para Deus mediante o arrependimento e a confissão do pecado, senão que rompeu própria e completamente a sua natureza naquilo que poderia voltar-se para Deus. Por isso o anjo mau não se encontra por natureza no estado de pecado reversível, mas ele possui a natureza irreversivelmente corrompida. Isso é interessante, é a história do tempo. Por causa do tempo e a nossa natureza, a gente peca e a gente pode tomar uma nova decisão de romper com esse pecado. Mas o anjo mau, ele não está num estado de pecado. Porque estar em estado de pecado significa que há uma reversão. No caso dele, não. Ele é irreversível. A natureza dele foi totalmente corrompida de forma irreversível. Então, apesar de o homem ainda estar na vida, ainda nesta vida poder se voltar para Deus, corre o risco de em não se emendando a tempo, resignar-se no pecado, como o demônio, e desperdiçar o tempo oportuno da misericórdia divina e do retorno a Deus, à vida. Neste caso, como o anjo mau, deixa de encontrar-se em estado de pecado para possuir a natureza corrompida. Aquilo que a gente estava falando, né? Existem pessoas que elas vão eh,
se firmando no mal, né? Elas vão achando mil desculpas para, não, Deus que sabe de todas as coisas, não, Deus me conhece, Deus sabe do meu coração. Uma hora eu faço, uma hora eu faço, uma hora eu faço e não faz, né? São José Maria Escrivá falava uma coisa que me impressiona muito. Ele falava: eu tenho medo da graça que passa, porque a graça está vindo, a graça está vindo, a graça está vindo. Um dia morreu, passou a graça. E aí? Como é que vai ser? Porque a graça da, da perseverança final é graça. Ela não é obrigação de Deus. Ela é uma graça que, inclusive, nós temos que pedir para receber. E aí a gente faz todas essas coisas, né? Usa o escapulário, pede para Nossa Senhora nos ajudar, porque a gente precisa, no final de tudo, dizer sim, continuar esse sim até o último suspiro. E essa graça pode não ser dada, porque Deus, as pessoas pensam que misericórdia de Deus, que Deus é um tolo, né? Porque tem uma hora que esse pensamento dessa misericórdia tola pode fazer com que as pessoas entendam assim, que Deus, ele vai até o último minuto para salvar uma alma. Não, ele vai, mas aquela alma pode não querer ir. E ele pode até tirar uma alma, eu já ouvi isso de vários padres, que ele pode tirar uma alma para ela ter um inferno melhor do que o inferno se ele deixasse aquela alma muito tempo na terra. Ele pode fazer isso. A misericórdia dele é essa, inclusive. Inclusive, ele pode dar um inferno que não seja tão ruim para aquilo que a pessoa mereceu de tanta maldade que ela fez. Isso também é a misericórdia dele. Porque a gente não pode esquecer, gente, porque tem santo que morreu por Jesus. Não é todo mundo igual, não vai todo mundo para o mesmo lugar, sabe? Tem gente que deu a vida por Deus. E como é que é, então, essas pessoas que vivem no mundo como se estivessem passando uma chuva? Não, uma hora eu tomo jeito. Não, uma hora eu. Não, eu vou conseguir, sim. Não, eu vou. Não, eu vou começar a rezar o texto. Não ia, mas a minha vida embolou, não sei o que. Aí eu. Não, eu tenho que fazer isso, mas eu vou deixando para depois, vou deixando para depois. E aí, como é que é isso? A gente tem que ter esse temor, sim. Esse temor que começa com um temor de só ir para o inferno, mas que depois, com a graça, a gente vai tendo o temor de não ver a Deus, de ofender a Deus, de como assim como eu posso pecar e ofender a Deus que morreu por mim, que fez tanto por mim, né? Isso é muito meditar e estudar a queda do anjo é muito bom para gente, para nossa alma. Então, a gente vê que o homem pode chegar no nível de maldade de um demônio, né? Porque ele fica resignado, é engraçado essa palavra, né? Resignado no mal. Ele fica Foi isso que aconteceu com o demônio, né? E o homem também pode chegar nisso, e ficar resignado no mal, né? Isso diferencia a alma humana do espírito angélico, pois no caso do espírito humano, o pecado colocou a sua natureza em estado de corrupção, como que parcialmente corrompida, mas não completamente, não em razão do mérito humano, mas pela bondade e misericórdia divinas, cuja perfeição da graça estabelece a natureza. Já no caso do demônio, o desamor instaurado corrompeu totalmente a sua natureza, por cujo ser ele mesmo não quer voltar-se para Deus. Olha que incrível isso, né? Então, a nossa corrupção ela tem uma parcialidade que nos faz sempre ter essa chance do voltar, né? Voltar atrás para a gente se corrigir, né? E o anjo não, ele não tem isso, né? É uma corrupção total da natureza dele, né? Então é isso, a gente termina por aqui. Se tem perguntas, Jaque? Você acha que deu para explicar um pouco bem assim?
Deu para entender? Sim, eu só vou, porque eu te falei, né? Eu tava querendo prestar atenção na Tá. aula, né? Porque é, anjo não é uma coisa que a gente estuda, né? Escuta falar sempre por aí, não é, né? Aham. E aí eu até fiz algumas anotações, mas eu parei porque eu queria ouvir você falando, né? E aí depois eu vou ver a aula de novo, Aí depois você pergunta, então. Tá é, bom. A gente faz tá? isso na Porque próxima, tá aí bom. eu vou anotar tudo direitinho, porque tem muita coisa nova, né? Sim. E é um ser muito diferente da gente, né, Jaque? Muito, Que a gente não consegue, né? Você não consegue nem pela sua imaginação entender muito bem, né? sim. A minha cabeça ficou aqui pensando várias coisas, né? Você falando, tipo, a gente tem o tempo, né? A nosso favor, vamos dizer assim, né? Sim, Para sim. nossa, pro nosso sim, para nossa conversão, né? É, mas aí eu fico pensando, eu fiquei pensando, mas deve ter uma explicação, né? Por que que eles não tiveram esse tempo, né? Eles não tiveram esse sim, igual a gente, né? Vamos dizer assim, que pudessem ter esse tempo. Será que é Porque porque eles são eles seres têm uma espirituais. compreensão, assim, eles já têm uma compreensão Nossa, muito mais isso, muito. elevada que a nossa, né? Exatamente. Então, como Sim. eles têm, né? Então é isso, né? Mesmo. É, exatamente isso que você falou. Porque eles já estão ali, né, eles já sabem de tudo, né? Assim, já tem essa consciência que a gente ainda não tem, né? Não, A é. gente não tem, não sei nem quantos por cento, né, dessa. Então, mas veja bem, olha só que interessante. Nós precisamos aprender as coisas, inclusive aprender as coisas da nossa religião para a gente se converter e a gente vai progredindo espiritualmente. Ele já foi criado pronto. Ele foi criado como ele é. Então, aí Então, a minha ele não cabeça. tem como. Quando ele diz não, ele já sabe tudo. Ele é perfeito naquilo que ele é. Então, ele é totalmente diferente da gente. Ele já, digamos assim, ele não tem infância. A gente tem o acerto e erro, né? O acerto e erro. Isso, isso, Aí me fez ter um outro pensamento também. É igualzinho quando a gente fala assim, meu Deus, mas eu faço. Quando você vai tendo o processo da conversão, né? Aí você aham, fica, caramba, eu faço isso é pecado, né? Tipo, uhum, parece uma coisa isso, normal, né? Tipo, é, mas você fala, caramba. exatamente. Que você vai fazendo você vai progredindo na fé, aí você vai aprofundando o seu exame de consciência. Tanto é que a sua confissão sempre muda muito. Aí você olha para trás e fala assim: Nossa, mas como é que eu não percebi que isso é pecado? Eu já faço isso há muito É tempo. exatamente a palavra. Como é que eu Aí não você vai lá, percebi né, e como é que isso? confessa e fala: Ah, então agora a partir de agora eu vou ficar atenta a isso, Exatamente. né? Quer dizer, Então eles já tinham isso dentro deles, né? Eles já eles já sabiam. estavam prontos. Eles são criados perfeitos, prontos. Até porque ele estava na presença já de Deus, né? Não, ele não estava na visão beatífica ainda, ele estava em estado Não, de só os. graça. Sim. De- a Depois os presença outros que de. deram sim, que ficaram Sim, aí ficaram na presença de Deus. na presença de Deus. E os que disseram não, aí ficaram longe. E é incrível isso, né? Porque aí é o ódio puro, né? Porque a ausência do amor é o ódio, a ausência de Deus, né? A ausência do bem é o mal. Então, assim, imagina você optar por isso para sempre, é uma loucura, né? E o sofrimento deles é imenso no inferno, né? E outro dia eu também estava ouvindo, eu assisti uma aula desse professor Faitani, ele dava aula lá no Cafubá. Ele era muito amigo do Padre Cássio. Ele falando assim, gente, o demônio, eles não são amigos um do outro, assim, tipo assim, e aí, como é que é? Não, eles se odeiam. Um odeia o outro. Então, se eles se odeiam, eles não, eles colaboram com o outro na medida em que aquilo eles podem tirar alguma coisa daquilo, mas não é assim uma harmonia do mal, entendeu? Ele falou assim: não, não existe isso, não existe harmonia do mal, não existe eu sou seu amigão, assim, entendeu? Porque se eles se odeiam, eles odeiam tudo em redor dele, né? Assim como o homem também, quando ele está no inferno, ele odeia tudo. E a pena do homem no inferno é pelo pecado que ele cometeu. Então, a pena dele vai ser sempre
com relação àquele pecado. É uma coisa horrorosa. E aí existem, sim, níveis de inferno, como existem níveis de céu. Por exemplo, um santo que praticou a perfeição da caridade, claro que ele tem um céu, uma bem-aventurança superior a uma Flávia que não consegue mal, fica tropeçando nas pernas, entendeu? Por quê? Porque a caridade é o que vai ficar, né? A fé e a esperança terminam, a caridade é o que vai ficar, e ela é desenvolvida aqui na Terra, né? Então, assim como existem níveis de céu, existem níveis de inferno, assim também níveis de purgatório. A gente vai estudar isso tudo, você vai ver, é interessantíssimo. A pessoa que está no purgatório, ela sabe como ela que ela está saindo, porque ela vai diminuindo a pena dela, sabe? Porque vieram várias almas do purgatório pedir para os santos, né? Reza por mim, porque eu acho que eu estou saindo e eu preciso de oração para sair logo, né? Porque a pena vai diminuindo, ela percebe que ela está chegando perto da saída dela. Porque o grande drama do purgatório é você nunca sabe quando é que você vai sair, né? E o purgatório tem demônio, porque você sofre lá penas pelos seus pecados. E Deus permite que você Inclusive, Deus permite que você, às vezes, passe no seu purgatório aqui na Terra mesmo, né? Tem santos que sofreram coisas pavorosas na Terra porque já passaram o purgatório deles aqui mesmo. Porque Deus sempre fala que aqui na Terra o sofrimento é muito melhor do que no purgatório, que é horroroso. Por que que é horroroso? Porque não tem mais o corpo, né? E é só na alma. Então, como a alma é superior ao corpo, o sofrimento da alma é terrivelmente pior. Por isso Sente que o na alma, sofrimento do né? anjo é terrivelmente pior, porque ele é só espírito, né? Então é isso. Então a gente pode terminar, né? Sim, também falta 1 minuto para Tá terminar. bom. Ah, que ótimo. Então deu para explicar bem tudinho, né? Sim, Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus porque nos deu essa chance de estudar e conhecer melhor a criação. E nos dando essa chance de estudar, nós podemos conhecer melhor a Ele e podemos amar melhor a Ele. Porque quando a gente conhece Ele, a gente fica muito deslumbrado como Ele tem um amor inexplicável por nós. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meu boa bem. noite, tchau. Ave Maria Santíssima. Tá bom, se eu conseguir, eu já posto hoje, tá? Tá bom. Beijinho.